parece perdido, onde encontrar esperança? Há dias em que o peso da vida parece insuportável. As notícias são ruins, as portas se fecham, as forças se vão, e a alma grita em silêncio por socorro. Nesses momentos, é comum pensar que tudo está perdido. O coração se enche de perguntas sem respostas, e a escuridão parece ter a última palavra. Mas é exatamente aí, no vale mais profundo, que Deus sussurra com mais força: eu estou aqui. A esperança não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Em meio ao caos, a dor e a incerteza, a esperança nos convida a olhar além do que os olhos veem. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há um propósito maior e que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que passaram por dias sombrios e encontraram em Deus uma luz que nunca se apaga. Jó perdeu tudo, mas declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Davi fugiu, chorou, foi traído, mas disse: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Paulo foi preso, perseguido, apedrejado, mas escreveu que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Esperança não é ignorar a dor, mas decidir acreditar que ela não é o fim. É lembrar que por mais longa que seja a noite, o sol volta a nascer. Que por mais forte que seja a tempestade, ela não dura para sempre. E que o mesmo Deus que acalma o mar pode acalmar o nosso coração. Se hoje você está enfrentando um tempo difícil, não desista. Respire fundo. Feche os olhos e fale com Deus, mesmo que suas palavras sejam entrecortadas pelas lágrimas. Ele escuta. Ele entende e Ele age. A esperança verdadeira está em Jesus, aquele que venceu o mundo, que venceu a morte e que prometeu nunca nos abandonar. Ele é a âncora firme em meio ao vendaval. Ele é o abrigo em tempos de guerra. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, com Ele, sempre há um novo começo. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo a história. Há momentos em que tudo desaba. Os planos que fizemos não dão certo, portas se fecham diante de nós, e aquilo que parecia estável desmorona de repente. Nessas horas é natural pensar que tudo está perdido, que a história chegou ao fim. Mas é justamente aí que Deus começa a agir de forma surpreendente. A Bíblia está cheia de histórias onde a derrota parecia definitiva, mas Deus virou a página. José foi vendido pelos irmãos e jogado em uma prisão injusta, mas Deus o elevou ao segundo posto mais poderoso do Egito. Ruth perdeu tudo e foi para uma terra desconhecida, mas Deus a colocou na linhagem do Salvador. E Jesus morreu numa cruz entre ladrões, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e nos dando vida eterna. Essas histórias nos mostram uma verdade poderosa. Mesmo quando nossos olhos não veem saída, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não se apressa, mas também não se atrasa. Quando pensamos que é o fim, para Ele é apenas uma nova fase sendo iniciada. Deus não abandona os seus no meio da história. Se você ainda está respirando, ainda há capítulos sendo escritos. E se Ele está escrevendo, o final será para a glória dEle e para o seu bem. Pode ser que hoje você só enxergue ruínas, mas lembre-se, o Deus que criou tudo do nada pode reconstruir a sua vida mesmo que pareça impossível. Espere nele, confie, porque o autor da sua história é fiel para completá-la com graça, redenção e esperança. O propósito da dor. A luz no fim do túnel. A dor nos surpreende. Ela chega sem pedir licença, interrompe planos, rouba sorrisos e traz perguntas difíceis. Por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus? Isso vai passar algum dia? Em meio ao sofrimento, muitas vezes sentimos que estamos caminhando por um túnel escuro e sem fim. Mas a verdade é que, mesmo na dor, Deus está presente e há propósito nesse processo. A Bíblia nos mostra que Deus nunca desperdiça uma lágrima. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui não só as alegrias, mas também as dores. Mesmo o que hoje você não entende, amanhã poderá ser testemunho. A dor pode não ser boa em si, mas ela pode produzir algo precioso em nós: maturidade, empatia, fé inabalável e dependência total de Deus. Quando estamos no meio da dor, tudo parece escuro, mas o túnel tem uma saída e a luz está lá, ainda que nossos olhos não consigam enxergar de imediato. Deus está nos moldando, nos fortalecendo, nos preparando. Ele vê o todo. Enquanto nós enxergamos apenas um trecho da caminhada, olhe para Jó, que perdeu tudo, mas no fim, viu a fidelidade de Deus e declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor o levou a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Se você está passando por uma estação difícil, saiba que não está só. Deus está com você no túnel, e Ele mesmo será a sua luz. Não desista. Continue andando, mesmo que seja devagar. A dor tem prazo de validade, e o propósito de Deus é eterno. Esperança que renasce nas promessas de Deus, quando tudo à nossa volta parece desmoronar, quando o mundo se mostra imprevisível e a alma cansada grita por alívio, é nas promessas de Deus que encontramos esperança verdadeira. Não se trata de uma esperança ilusória, passageira ou baseada em sentimentos. É uma esperança firme, ancorada na fidelidade de um Deus que não mente e cumpre o que promete. Hebreus 10:23 nos lembra: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É esse tipo de esperança que nos sustenta em tempos de escuridão. As promessas de Deus não são palavras vazias, mas garantias celestiais para os que creem. Mesmo quando tudo parece contrário, é preciso lembrar: Deus não nos abandonou. Ele prometeu estar conosco até o fim. Mateus 28:20. Prometeu consolo para os que choram. Isaías 61:2. Descanso para os cansados. Mateus 11:28. E direção para os que não sabem para onde ir. Provérbios 3:5-6. Cada promessa é um lembrete de que mesmo que a noite pareça longa, o amanhecer virá. É por isso que podemos caminhar com confiança, mesmo quando os pés estão trêmulos, porque a esperança que vem das promessas de Deus não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de quem prometeu, e Ele nunca falha. Se hoje você sente que está à beira de desistir, pare um instante. Respire. Lembre-se de uma promessa. Escreva-a. Ore com ela. Declare-a sobre a sua vida. A esperança não morreu. Ela só precisa ser reavivada na verdade eterna da palavra de Deus. Quando tudo parece perdido, o Deus que restaura existe em momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Os sonhos se partem, as forças se vão, e até a fé parece silenciar diante do peso das perdas. Nesses dias sombrios, é comum pensarmos que não há mais saída, que o caminho chegou ao fim. Mas é justamente nesses cenários de caos que o Deus da restauração entra em ação. Deus nunca foi alheio à dor humana. Ele é especialista em recomeços. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, mesmo diante do colapso total, foram restauradas por Ele. Jó perdeu tudo, mas no fim, Deus lhe deu o dobro. Pedro negou Jesus, mas foi restaurado para liderar a igreja. O filho pródigo se afastou, mas voltou para os braços do Pai. Em todas essas histórias há um fio comum. Quando tudo parecia perdido, Deus trouxe restauração. Jeremias 30:17 diz: Mas eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Essa promessa não é apenas para o passado, mas para hoje. Para você, para o seu lar, para a sua alma. A restauração de Deus não é apenas consertar o que foi quebrado, mas transformar a dor em testemunho. Ele não apenas devolve o que foi tirado, ele renova, fortalece e dá novo propósito. Mesmo quando os olhos não enxergam saída, ele já está preparando um caminho de volta. E às vezes,
É necessário que tudo se quebre para que ele reconstrua de forma ainda mais forte e bela. Se hoje você se sente em ruínas, lembre-se: o Deus que servimos é aquele que faz florescer o deserto, que transforma cinzas em beleza e que escreve novas histórias em páginas que julgávamos encerradas. A luz que brilha nas trevas em tempos de escuridão, quando tudo ao nosso redor parece sem direção, é fácil ser dominado pelo medo, pela angústia ou até mesmo pelo desespero. Mas é justamente nesses momentos que a promessa de Deus se torna ainda mais poderosa. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1:5. Essa não é apenas uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Jesus é a luz do mundo. E quando ele entra em um coração, mesmo a mais densa escuridão começa a recuar. As trevas não têm poder diante da luz. Elas podem até cercar, intimidar, ameaçar, mas nunca vencerão. Muitas vezes o problema não é a ausência de luz, mas o quanto deixamos que as preocupações, os traumas ou os ruídos do mundo ofusquem essa luz dentro de nós. Em Cristo não precisamos andar tateando no escuro. Podemos caminhar com confiança, mesmo sem ver o fim da estrada, porque sabemos quem está nos guiando. O Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos orienta, nos sustenta e ilumina cada passo, mesmo quando o cenário ainda parece incerto. Portanto, se hoje você se sente perdido, em meio à escuridão de uma dor, uma perda ou uma crise, lembre-se, a luz já está com você. Não é preciso enxergar tudo com clareza, basta confiar em quem te guia. Deus não nos abandona na escuridão, Ele nos encontra nela, e a sua luz é suficiente para nos levar até um novo amanhecer, enxergando além da dor. Esperança ativa. Dor tem o poder de nos cegar. Quando estamos no meio de uma tempestade emocional ou espiritual, tudo parece escuro, frio e sem saída. No entanto, Deus nos chama a algo maior. Não apenas sobreviver à dor, mas enxergar além dela. Existe vida depois do sofrimento. Existe propósito mesmo no meio da aflição. E existe esperança. Uma esperança ativa, que se move, que age e que não se rende. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:12: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Isso nos mostra que a esperança bíblica não é passiva. Ela não é uma espera resignada, mas uma atitude que olha para o futuro com os olhos da fé. Mesmo em meio à dor, a esperança age. Ela ora, ela confia, ela espera com paciência e coragem. Enxergar além da dor não significa ignorá-la, mas acreditar que ela não é o fim da história. Quando José foi vendido por seus irmãos e lançado numa prisão injustamente, parecia que tudo havia terminado. Mas ele manteve a esperança viva, e Deus o exaltou no tempo certo. Quando tudo parecia perdido, a esperança em Deus o sustentou. Você pode estar enfrentando dias difíceis agora, mas não se esqueça, Deus já viu o seu amanhã. Ele está trabalhando nos bastidores da sua história. E enquanto você caminha mesmo com lágrimas, a esperança será como uma âncora para a sua alma. Hebreus 6:19. Uma esperança firme, viva e fundamentada nas promessas do Pai. Portanto, não desista. Levante os olhos. A dor é real, mas ela passa. A esperança em Cristo permanece, e Ele te convida hoje a caminhar com fé, mesmo sem ver, porque há um propósito, e a luz de Deus te espera logo ali, depois da curva. Quando tudo parece perdido, lembrar das promessas de Deus. Existem momentos na vida em que tudo parece desabar. As forças se vão, o horizonte se fecha, e o coração grita em silêncio. Onde está Deus? Nestes dias sombrios, é fácil ser consumido pelo desânimo, pela dor e pela incerteza. Mas é justamente aí, quando tudo parece perdido, que mais precisamos nos lembrar das promessas de Deus.
A Bíblia está repleta de declarações do Senhor que renovam a nossa fé. Em Isaías 41:10, ele nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é vazia. Ela é viva, poderosa, e se cumpre no tempo certo. Quando não conseguimos ver saída, precisamos escolher confiar. Quando não temos controle, precisamos decidir descansar em quem tem todo o controle. José, Davi, Esther, Paulo, todos viveram momentos em que tudo parecia perdido, mas o que os sustentou foi a certeza de que Deus não mente e que suas promessas são fiéis. Lembrar das promessas de Deus é como acender uma luz dentro da escuridão. É dizer para a alma abatida: espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Salmos 42:11. É recitar as promessas em voz alta, até que o coração volte a pulsar esperança. É confiar que aquele que prometeu está agindo, mesmo que nossos olhos ainda não vejam. Então, se hoje você se sente perdido, confuso ou cansado, volte-se para a palavra. Encontre nela as promessas que o Senhor escreveu para você. Agarre-se a elas. Faça delas seu escudo e sua espada, porque mesmo que tudo ao redor pareça perdido, Deus permanece, e com Ele, a última palavra será sempre de vitória. A esperança como âncora da alma nos dias em que os ventos contrários sopram com mais força, quando as tempestades da vida ameaçam nos lançar à deriva, precisamos de algo que nos mantenha firmes, e a Bíblia nos revela que esse algo é a esperança, uma esperança viva, firme e eterna. Não qualquer esperança, mas aquela que está enraizada em Deus e nas suas promessas. Hebreus 6:19 declara: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Essa passagem nos mostra que a esperança não é um simples sentimento otimista ou um pensamento positivo. Ela é uma âncora, um instrumento de sustentação, algo que mantém a nossa alma presa a Deus, mesmo quando tudo ao redor está em movimento ou desmoronando. É natural que venham dias de tristeza, dúvidas e até medo, mas a esperança em Cristo não nos abandona. Ela não depende das circunstâncias. Ela está firmada no caráter imutável de Deus. Ele não falha, não se atrasa e não volta atrás em suas promessas. Quando a alma quer desistir, é essa esperança que nos faz continuar, que nos lembra: Deus ainda está escrevendo a sua história. Essa âncora nos liga ao céu. Nos momentos de luto, ela nos lembra da eternidade. Nas crises, ela aponta para a provisão. Nos silêncios de Deus, ela sussurra que Ele ainda está presente. É essa esperança que alimenta a fé, que acalma o coração e que nos impede de naufragar no mar da ansiedade. Se você se sente instável, sem direção ou prestes a afundar, agarre-se nessa âncora. Lembre-se, a esperança que temos em Cristo é segura. Ela não falha. Ela é o que sustenta a sua alma enquanto você atravessa as águas turbulentas. O mesmo Deus que prometeu estar com você é quem segura o cabo dessa âncora, te firmando até que a bonança chegue. Como manter a fé quando não há respostas? Uma das experiências mais desafiadoras da vida cristã é orar, clamar e não ouvir nenhuma resposta. É quando o céu parece em silêncio, os dias se arrastam e as perguntas se acumulam. Por que, Deus? Mas nenhuma explicação vem. Nesses momentos, somos confrontados com uma escolha: confiar ou desistir. A fé verdadeira não depende de respostas imediatas. Ela é alimentada pela confiança no caráter de Deus, mesmo quando o caminho está encoberto. Em Jó 13:15, no auge da sua dor e confusão, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé madura. É crer sem ver, esperar sem entender, continuar mesmo sem garantias visíveis. Manter a fé quando tudo faz sentido é fácil, mas quando tudo está escuro e silencioso, a fé se torna um ato de guerra, uma decisão espiritual de permanecer em Deus apesar das circunstâncias.
É nessas horas que aprendemos que Deus não é apenas aquele que responde, mas também aquele que sustenta. O silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. Muitas vezes, é no silêncio que Ele está nos moldando, nos fortalecendo, nos ensinando a confiar mais nele do que em suas bênçãos. É como o professor que permanece calado durante a prova. Ele está ali, apenas esperando que a gente lembre o que já nos ensinou. Se você está vivendo dias sem respostas, lembre-se, a fé não depende de explicações. Ela se firma nas promessas. Deus não mudou. Ele ainda está no controle, ainda te ama e ainda tem um propósito. Continue firme, continue orando, continue confiando. As respostas virão no tempo certo, mas a presença dele já está com você. E isso é o que mais importa. Testemunhos de quem venceu a escuridão com fé nada fortalece mais a nossa fé do que ouvir o que Deus já fez na vida de outras pessoas. Testemunhos são luzes que brilham na escuridão, mostrando que é possível vencer, que o sofrimento tem fim e que Deus continua operando milagres. Em tempos de dor, ouvir histórias reais de superação pode renovar a esperança, nos lembrar de que não estamos sozinhos e reacender a chama da fé. Há quem tenha enfrentado doenças incuráveis e, contra todos os diagnósticos, experimentado a cura. Outros passaram por luto profundo e, mesmo sem entender, foram consolados por um amor que excede todo entendimento. Famílias destruídas foram restauradas. Vidas à beira do colapso foram renovadas. Em cada história, um ponto em comum: a fé inabalável em um Deus que não falha. Um exemplo poderoso é o de Ana, que durante anos clamou por um filho e só via o silêncio de Deus. Mesmo assim, ela perseverou, orava com lágrimas, jejuava, entregava sua dor, até que no tempo certo nasceu Samuel. Sua história virou resposta. Sua luta se transformou em milagre, e sua fé, um testemunho eterno. Esses relatos nos mostram que a fé não nos livra da fornalha, mas nos garante que não estaremos sozinhos dentro dela. Como os 3 jovens hebreus em Daniel 3, que preferiram a fidelidade a Deus à própria vida e foram lançados no fogo. Mas ali encontraram a presença do 4º homem. Deus não os livrou do fogo, mas os livrou no fogo, e isso faz toda a diferença. Talvez você ainda não tenha visto o seu milagre, mas continue firme. O seu testemunho está sendo construído. A dor de hoje será a história de vitória de amanhã. Alguém um dia ouvirá sua jornada e encontrará forças para continuar. Porque o que Deus faz em nós, Ele usa para alcançar outros. E quando isso acontece, a glória é dele. E a fé se multiplica. A Bíblia como luz para os dias escuros, em momentos de escuridão, quando a alma parece perdida em meio ao caos. A palavra de Deus se revela como uma lâmpada aos nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119 e 105. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é viva, eficaz e continua sendo a voz do próprio Deus nos chamando à esperança quando tudo ao redor parece desabar. Quantas vezes já abrimos a palavra em meio ao pranto e encontramos exatamente o versículo que parecia ter sido escrito para aquele instante? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo nos alcançando através das Escrituras, trazendo direção, consolo e força. Nos dias escuros, a Bíblia nos lembra de quem somos, de quem Deus é e de que Ele tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar o fim do túnel. Durante a dor, é fácil nos deixarmos levar pela confusão emocional e pelas vozes do medo, mas a palavra nos ancora. Ela nos mostra que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o alimento falte, ainda assim podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Ela revela que há promessas que permanecem mesmo em meio ao temporal. Em tempos difíceis, os salmos se tornam um abrigo para o coração. Provérbios oferece sabedoria prática. Os evangelhos revelam o cuidado de Jesus por cada um de nós. As cartas de Paulo nos ensinam a resistir e prosseguir. E Apocalipse nos lembra que no fim de tudo, Deus vence, e com Ele, venceremos também. Por isso, se os seus dias têm sido escuros,
Não se afaste da Bíblia. Pelo contrário, abrace-a com ainda mais força. Leia, medite, guarde no coração. Porque mesmo quando os sentimentos oscilam, a palavra permanece firme. Mesmo quando tudo muda, ela continua sendo a verdade que sustenta e guia. Deixe que a Bíblia seja sua lanterna nas noites mais sombrias. Ela não vai eliminar todos os desafios, mas vai iluminar seus passos e lembrar a cada página que Deus está com você, e isso é tudo o que você precisa. A promessa de que a luz sempre vencerá, algo profundamente reconfortante na certeza de que, por mais densa que seja a escuridão, a luz sempre vence. Essa não é apenas uma metáfora bonita. É uma verdade espiritual fundamentada na palavra de Deus. Desde Gênesis, onde Deus separa a luz das trevas, até o livro de Apocalipse, onde não haverá mais noite porque o Senhor será a nossa luz eterna. A Bíblia nos ensina que a luz de Deus triunfa sobre toda a escuridão. Jesus declarou em João 8:12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma promessa poderosa. Significa que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que o medo, a dúvida ou o sofrimento nos envolvam, a presença de Cristo é uma luz que nunca se apaga. Ele caminha conosco no vale da sombra da morte, dissipando as trevas com sua presença. A escuridão pode vir sim, ela pode chegar disfarçada de angústia, perda, frustração ou silêncio, mas ela não é eterna. Ela não tem a última palavra. A luz de Deus é como o sol da manhã que, mesmo após a noite mais longa, sempre volta a brilhar. E essa luz é mais do que um alívio emocional. É a garantia de que há vida, direção e vitória para aqueles que confiam no Senhor. A cruz foi o momento de maior escuridão da história. Parecia o fim. Mas ao terceiro dia, a luz da ressurreição brilhou com força imbatível. Esse é o padrão do nosso Deus. Ele transforma túmulos em jardins, pranto em dança, noites escuras em manhãs de alegria. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, a luz sempre vence. Deus nunca abandona os seus. Sua presença, sua palavra e suas promessas continuam firmes, e são elas que nos sustentam até o romper da aurora. Por isso não desista. Permaneça. A luz virá, e quando vier, revelará tudo o que Deus estava fazendo no secreto, enquanto você chorava no escuro. Orando mesmo sem força, quando a esperança parece distante, existem momentos em que orar parece impossível. A alma está cansada, o coração está ferido, e as palavras simplesmente não saem. São aqueles dias em que a dor grita mais alto que a fé, e tudo o que conseguimos fazer é suspirar, chorar, ou apenas ficar em silêncio diante de Deus. Nessas horas, pode parecer que a esperança se foi, mas mesmo nesses momentos, a oração continua sendo um fio que nos conecta ao céu. A Bíblia nos lembra que o Senhor conhece o nosso coração antes mesmo que uma palavra chegue aos nossos lábios. Salmo 139:4. E mais, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos o que dizer. Romanos 8:26. Isso significa que mesmo quando não conseguimos orar, Deus continua ouvindo o clamor silencioso da nossa alma. Ele entende as lágrimas. Ele lê os pensamentos. Ele acolhe até os silêncios. Orar sem força não é fraqueza. É, na verdade, um dos atos mais sinceros de fé. Porque é quando estamos quebrados e ainda assim nos voltamos a Deus, que demonstramos o quanto confiamos nele, mesmo sem entender o porquê da dor. A oração nesses momentos não precisa ser longa, bonita ou cheia de palavras certas. Às vezes, um simples Senhor me ajuda já é suficiente para mover os céus. Jesus, no Getsemane, orou em angústia profunda. Ele suou sangue, pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice da dor, mas mesmo assim se rendeu à vontade divina. Ele entende o que é orar em meio ao sofrimento. Ele sabe como é se sentir sozinho e abalado. Por isso, quando você ora sem forças,
você está mais próximo de Cristo do que imagina. Lembre-se, a oração não depende da sua capacidade de falar, mas da fidelidade de Deus em ouvir. Mesmo quando a esperança parece distante, continue buscando. Continue dizendo o nome de Jesus, mesmo que em um sussurro. Ele está perto, ele escuta, e aos poucos ele reacende a chama da esperança dentro de você. Testemunhos de quem venceu a escuridão com fé. Em meio às trevas mais densas da vida, há histórias que brilham como faróis. Testemunhos de pessoas que caminharam pelo vale da sombra da morte, mas que pela fé encontraram um novo amanhecer. São relatos que aquecem o coração e renovam a esperança. Porque ouvir que alguém já esteve onde estamos e saiu de lá mais forte é prova viva de que a dor não é o fim da história. Há quem tenha passado pela perda de um filho, um divórcio traumático, uma doença incurável, a solidão ou o fundo do poço da depressão, e mesmo assim, no meio do caos, decidiram se apegar a Deus. Não porque sentiam forças em si mesmos, mas porque sabiam que, se houvesse alguma esperança, ela estaria nele. Um desses testemunhos pode ser o da mulher que, após perder tudo, em uma enchente, casa, móveis e até documentos, ajoelhou-se no meio da lama e orou. Deus, ainda tenho vida, me mostra por onde começar. E ele mostrou. Hoje ela ajuda outras famílias em situações de emergência, com palavras de fé e ações concretas de amor. Outro testemunho pode vir de alguém que esteve acorrentado pelo vício durante anos. Um dia, em um culto simples, ouviu que Jesus ainda libertava. Aquilo ecoou fundo. A partir daquele dia, começou uma jornada de restauração. O caminho foi longo, mas hoje aquela vida é um exemplo de que a graça de Deus é real e poderosa. Essas histórias nos mostram que a escuridão não é páreo para a luz de Cristo, e que a fé, mesmo quando pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas, inclusive as montanhas interiores da dor, do medo e da desesperança. Cada testemunho é um lembrete de que Deus continua escrevendo histórias de vitória, e talvez neste exato momento Ele esteja escrevendo a sua. Não subestime o poder do seu próprio testemunho. O que hoje parece apenas sobrevivência, amanhã pode ser inspiração para outros. Deus transforma choro em dança, vergonha em honra e feridas em marcas de superação. Confie, o mesmo Deus que deu força a tantos também está ao seu lado, pronto para fazer algo novo.